Queridos, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Nós vamos começar a aula de hoje, falar um pouco sobre o sermão expositivo, né? Como vocês sabem, nós estamos nessa jornada da homilética e a gente já viu várias questões, vários conceitos importantes, e hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês aquele tipo de sermão que eu considero o mais ideal. Nós precisamos acostumar com a homilética até chegar na condição de ser um expositor fiel das Escrituras. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui, tentar fazer com vocês um passo a passo, para que você saiba como montar, como organizar o seu sermão expositivo. Lembrando que aquela estrutura geral que a gente trabalhou já, né? O objetivo, tema, título, texto, introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo, né? Aquela estrutura, a ilustração também, né? Essa é a estrutura que a gente pode usar para qualquer tipo de sermão, tá bom? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o sermão expositivo, você deixa o texto falar. Você não está preocupado em enxertar muitos outros textos. Você quer expor um texto da Bíblia, né? Eu penso que o sermão expositivo é aquele que honra a autoridade da Escritura. Lembra lá de introdução bíblica? Nós pregamos a Bíblia partindo do princípio de que ela tem autoridade. E a autoridade, né, a mensagem, ela vem do texto bíblico. Ela não vem do pregador. Não é você que cria a mensagem, mas você está disposto a extrair do texto a mensagem de Deus para o povo de Deus. O sermão expositivo também, ele te protege, sabia? Ele vai te proteger contra os modismos e ele vai garantir uma dieta equilibrada. Por quê? Quando você expõe a Bíblia, você garante que todo o conselho de Deus vai ser pregado. Lembra quando Paulo saiu de Éfeso, que ele reuniu os anciãos, os presbíteros da igreja, e ali ele faz um discurso? E é interessante que uma das coisas que Paulo diz é que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Então, o sermão expositivo é aquele sermão que você está preocupado de ensinar de fato o que Deus está falando através da sua palavra, né? Então, isso garante que você não pregue aquilo que você gosta, né? Isso garante que você vai pregar a Bíblia, tá? Você não vai selecionar os textos, mas você vai expor, explicar incansavelmente a palavra de Deus. Isso também garante que a congregação passe a ter uma leitura bíblica responsável, onde cada texto tem o seu contexto, onde cada particularidade da Bíblia está conectada com uma temática geral da Escritura, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ficar atento. Em segundo lugar, vem aqui o primeiro passo de como a gente deve começar a montagem do nosso sermão. A primeira coisa que você vai fazer é orar, né? Obviamente, você vai orar. Baseado nessa oração, você vai escolher um texto. Lembre-se que é necessário que a perícope escolhida, lembra lá da perícope? É mais ou menos o que a gente chama de parágrafo. A perícope é um parágrafo temático. Cada texto da Bíblia tem uma divisão ali de perícopes, que são os temas que estão sendo abordados no texto. Então, quando você acha a perícope, que é a parte do texto que você vai expor, você tem que se certificar que essa perícope ela tem começo, meio e fim. Tá? Então, dá para você fazer uma exposição do texto? Você está pegando o texto, o início dele, o meio dele e o fim dele? Ok. Então, com isso, eu quero dizer que a gente tem que ter total cuidado com o texto fora de contexto. Então, você tem que se certificar que você escolheu a perícope inteira e que você vai fazer a exposição dela. Pode ser que não dê numa mensagem só, pode sim, mas aí você
ao continuar, você não pode esquecer aquilo que foi que você estudou anteriormente. Então, ore antes de começar, peça a clareza do texto, tenha temor, dependa do Espírito Santo, tá bom? Essa parte eu não vou focar muito nisso, porque eu imagino que ninguém vai pregar sem ter esse compromisso com a palavra de Deus e a presença do Senhor. Uma outra coisa é que o trabalho de observação e exegese, ou seja, a interpretação fiel, é maior. O sermão expositivo, você não pode fazer uma observação desatenta. Você precisa observar o texto com muita atenção, muita atenção. Então, repita a leitura diversas vezes, marque as palavras repetidas, marque os verbos principais, marque os conectivos. Pastor, eu não sei o que é conectivo. Vamos lá? O conectivo, você pode olhar aqui, ó, é tudo aquilo que você vê aqui. Por exemplo, o texto começa assim, também. Se ele começa também, foi dito algo antes. Além disso, bem como, ainda, porém, porque, pelo visto, né? Portanto, isto é. Ou seja, todo versículo da Bíblia vai ter algum conectivo. E você tem que ficar ligado, porque esses conectivos, eles vão conectar uma parte à outra. E aí você já sabe, essa parte aqui é uma coisa, essa parte aqui é outra. No meio você tem um conectivo. Então, fique atento, considere isso, marque isso, tá bom? Considere o contexto imediato, considere o contexto imediato, histórico, cultural, gênero, qual é o gênero que você está estudando, tá bom? Registre as perguntas. O que é que o autor quer dizer? O que é que significa isso? Tá? Esse trabalho que a gente já viu nas outras matérias, como método de estudo bíblico, como hermenêutica, esse trabalho é dobrado no sermão expositivo, mas vale a pena. Vale muito a pena pregar expositivamente, porque aí você tem certeza que você está falando em nome de Deus e não em seu próprio nome, tá bom? Uma outra questão é o objetivo e o tema. O objetivo você vai traçar de forma muito clara, baseado no texto. O seu objetivo tem que ter conexão com o texto que você vai ler e explicar para a congregação. O tema tem que ser o tema oriundo do texto. Não pode ser um tema que você cria da sua cabeça. Então, você tem que ler o texto com muita atenção e dizer assim, olha, esse texto está falando de salvação. O tema dele é salvação. Ó, esse texto está falando de reconciliação. Está falando de perdão. Pronto. Então, quando você lê o texto com atenção, o tema, o assunto do texto deve aflorar naturalmente. Muito bem. Feitas essas coisas que você já sabe fazer, porque a gente já aprendeu, você vai montar agora o seu desenvolvimento. É aqui, minha gente, que os tipos de sermão se diferenciam. O desenvolvimento de um sermão temático é baseado no tema. O desenvolvimento de um sermão textual é baseado naquele textozinho que você leu. E o sermão expositivo é baseado no todo, na perícope inteira, na ideia geral do livro. Por isso que ele dá mais trabalho. Ok. Então, quando você vai montar o corpo, o desenvolvimento do seu sermão, você vai dividir em tópicos principais, 3 tópicos, 4 tópicos, 5, de maneira equilibrada. O que é que o texto está trazendo de tópico? Fique atento a isso. Muito bem. Esses tópicos, eles, por obrigação, são extraídos diretamente do texto. Você não pode usar criatividade aqui no sermão expositivo, tá? O sermão expositivo é um sermão clássico. Você deve parar, olhar o que o texto está dizendo e extrair do texto o tópico, tá? Se o texto só tem 3 tópicos, você vai criar só 3 tópicos, tá bom?
Para cada tópico, o que é que você vai fazer? Pastor, o que é que eu faço em cada tópico? E você vai explicar o que o texto diz, explicar. Não inventa, não. Você vai só dizer o que o texto diz. Segundo, você vai ilustrar. Você pode contar uma história baseada no texto, uma comparação. Você vai tentar ilustrar. A ilustração é para quê? Não é para esclarecer o texto? Então, você vai buscar uma maneira de ilustrar aquilo que o texto está dizendo. Ok? E, em terceiro lugar, você vai aplicar. O sermão expositivo, você expõe, explica, ilustra, aplica. Explica, ilustra, para ficar mais claro, e aplica. Ok? É dessa forma. Muito bem. Na introdução, você vai se certificar que você já criou uma conexão com sua audiência, o auditório, os ouvintes. Você vai apresentar o tema e o texto, e você vai fazer de tudo para despertar o interesse do ouvinte. Isso aqui a gente já estudou, é só para você lembrar. Na conclusão de um sermão expositivo, você não pode concluir de qualquer jeito. Nenhuma conclusão deve ser feita de qualquer jeito, mas no expositivo, você tem que ter mais cuidado ainda. Por quê? Porque você tem que certificar de que na conclusão você vai demonstrar com fidelidade o que o texto quis dizer, tá? De maneira resumida, você não vai pregar tudo de novo, mas você pode, por exemplo, recapitular os tópicos, você pode reforçar o ensino central. Irmãos, o ensino central desse texto é sobre a salvação da nossa alma, ok? Conecte isso que você explicou, expôs da Bíblia, com o coração do seu auditório. Conduza. A conclusão é para você partir para o apelo. Então, conduza ao apelo espiritual. Muito bem. E aí, você tem que estar atento a algumas questões. Você tem que fazer uma revisão. Quando você terminar o seu esboço, você tem que parar e dizer assim, ó, eu preciso ter humildade. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou sendo fiel ao texto? Será que eu não estou inventando aqui coisa, né? Será que eu não estou partindo para uma coisa que não é bem o que o texto está dizendo? Tem unidade, está tudo conectado, o tema do sermão com os tópicos, está tudo ligado. Você não pode falar de duas coisas dentro do sermão expositivo. Você tem que expor um único texto. Ok. Ficou claro? Quando eu terminar meu esboço, eu tenho que fazer essa pergunta. Está claro? É bíblico o que eu estou querendo dizer? É aplicável? Como é que isso se aplica na vida daquelas pessoas? Na sua vida e na vida das pessoas. Corte os excessos. Se você perceber que o seu esboço ficou muito extenso e que você vai precisar de 1h30 para pregar, corte os excessos. Tire os excessos. Diminua a quantidade de aplicações. Diminua a quantidade de textos. Porque o sermão expositivo não é para você ficar citando um monte de texto. Não é. Você pode até citar como uma forma de ilustrar, como uma forma de esclarecer mais o que você está dizendo. Mas você não pode ficar citando muito versículo. Essa é uma característica de outro tipo de sermão, sermão temático, sermão textual, mas sermão expositivo não. Você é escravo do texto. Aquele texto, aquele capítulo que você está expondo, é aquele texto que você quer explicar e aplicar. Não, não é a Bíblia toda de uma vez só. Ok? Muito bem. E aí, depois disso tudo, você vai fazer um checklist. O texto, ele domina a mensagem inteira. O texto que você leu para a congregação, ele precisa dominar a mensagem. O tempo todo você está nele, você está agarrado nele, você está explicando ele, os detalhes disso. Os tópicos seguem a estrutura do texto. Todo texto bíblico tem uma estrutura natural. Então, os seus tópicos têm que seguir essa estrutura que o próprio texto já tem. Cada ponto é explicado, ilustrado e aplicado, ou seja, você fez um esboço,
Você está explicando, ilustrando e aplicando, explicando, ilustrando e aplicando. Todos os tópicos você precisa explicar, ilustrar e aplicar. O tema, é claro, ele está sendo fiel mesmo ao texto. As aplicações são práticas e cristocêntricas, ou seja, aquilo que eu estou aplicando é coisa prática, ou eu estou inventando moda, coisa que ninguém vai conseguir aplicar, nem a gente. Ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro, ou é a igreja? Você quer enfatizar a igreja? Você quer enfatizar o lado humano? Ou é Cristo? A conclusão aponta para Cristo e desafia uma resposta. Então, o sermão expositivo ele é cristocêntrico, né? Você quer que o ouvinte ele entenda que você quer apontar o seu farol para Cristo, né? E ele, o ouvinte, precisa responder aquilo que ele ouviu. Muito bem. E a pergunta que não quer calar: você orou antes de começar esse trabalho todo? E você vai orar quando você terminar o esboço e colocar diante de Deus aquilo ali? Então, a gente precisa entender que não é a técnica que vai fazer a diferença, mas é o poder de Deus através da nossa vida. Muito bem. Aí aqui eu tenho um exemplo. Peguei um texto conhecido, lá de Filipenses 4, versos 6 e 7, que vai falar que a gente não pode andar ansioso, mas que a gente tem que apresentar nossas ansiedades com oração e súplica diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Muito bem. Aí o que é que eu faço? Eu tenho aqui o título: A cura da ansiedade está na presença de Deus. O tema, ansiedade, o assunto, né, do sermão. O texto, Filipenses 4, 6, 7. O objetivo, levar a igreja a entender, a vencer a ansiedade com oração e confiança em Cristo. Esse é o seu objetivo. Muito bem. A introdução. Minha gente, introdução de sermão expositivo é uma introdução clássica. Você tem que pegar todo o contexto e explicar antes de expor o texto. A introdução de sermão expositivo. Você pode começar, como está aqui, né? Uma ilustração. Você pode. Mas veja bem, ó. Imagine um passarinho dormindo tranquilo no meio de uma tempestade, escondido sob uma rocha. Enquanto o vento uiva, os relâmpagos cortam o céu, ele está como? Em paz. Essa é a imagem da paz de Deus, a paz que Deus oferece. Proteção no meio da tormenta. Ok, isso é fiel ao texto? É. Paulo está falando de paz que excede todo entendimento, enquanto ele está preso. Olha aqui. Ó, Paulo, da prisão, nos ensina como trocar a ansiedade pela paz. Então, veja, eu vou trazer o contexto de Filipenses, explicar em que contexto. Paulo estava preso porque estava pregando o evangelho. Paulo escreve a carta, é chamada a Carta da Alegria. Eu vou dizer mais ou menos o ano que ele escreveu, o local onde ele está. Eu vou fazer aquela contextualização. Eita, sermão bom de pregar é esse. É aquele que você está preso ao texto e você quer que todo mundo ali entenda como aquele texto foi produzido, como o Espírito Santo inspirou um homem para trazer aquele texto. E você não sai dele, você fica nele o tempo todo. Eu gosto, já deu para perceber, né? Muito bem. Aí a gente vai ter o desenvolvimento. O desenvolvimento são os tópicos. Cada tópico tem que ser extraído do texto. Primeiro tópico: não se entregue à ansiedade. O texto, verso 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Andar aqui, no grego, tem essa ideia que você está entregue, que você vive ali. É um lugar, a ansiedade para você é um lugar onde você mora. Você tem que ter cuidado. Não andar ansioso. A Bíblia não diz que você não vai ter ansiedade nunca. A gente tem. De vez em quando bate a ansiedade. Mas a Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso. Andar ansioso. Então, ele também fala coisa alguma.
Aí, no sermão expositivo, você vai explicar o texto, você vai esmiuçar. Ah, pastor, eu posso ficar enchendo de outros textos da Bíblia? Não. Você quer explicar esse texto aqui. Você pode até citar algum texto como acessório, mas não que isso seja necessário, ok? O tópico 2, ore com fé e gratidão. Isso está no versículo 6, na parte B, ó. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, aqui você vai explicar o que é oração, aqui você vai explicar o que é súplica, aqui você vai explicar o que é a ação de graça, ó, explicar, explicar, explicar. Aqui você vai explicar o que é pedidos a Deus, tá? Então, você vai expor o que Paulo está dizendo. Como é que você vence a ansiedade? Apresentando tudo diante de Deus, com ação de graça, com súplica, com gratidão no coração. Ok. Terceiro tópico. Depois que você não se entregar à ansiedade, orar com fé e gratidão, agora você receba a paz que protege. O verso 7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, para o quê? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, aqui você vai dizer o que é paz, que paz é essa que só Deus tem, é a paz que excede todo entendimento, o que é guardar o coração, o que é guardar a mente, e isso só pode ser feito em Cristo Jesus. Você vai gastar aqui, cada tópico desse, uma média de 6 a 7 minutos, não é isso? Então, já dá aí mais ou menos 21, 25 minutos no máximo é o que você vai gastar, tá bom? Aí a gente parte para a conclusão. Na conclusão do sermão expositivo, você pode recapitular, como a gente já falou. Aqui eu coloquei tópicos, né? A ansiedade é real, mas não é invencível. Deus oferece um caminho de paz. Entregue hoje o que tem roubado a sua paz. Entregue na mão de Deus, né? Então, o sermão expositivo, vocês estão notando que ele é o tempo todo voltado para o texto, tá? E aí, quando eu termino minha conclusão, eu vou para o apelo. O que está tirando sua paz hoje? Apresente isso a Deus agora. Deixe Cristo guardar seu coração. Você pode chamar a pessoa à frente, você pode pedir para ela se ajoelhar, você pode. O apelo vai depender muito da direção que o Espírito Santo está te dando naquele exato momento. Tá bom, minha gente? E aqui eu fecho a aula fazendo um quadro comparativo, tá? São 3 tipos de sermão, né? Os sermões clássicos. Existem outros? Sim. Só para você ter uma ideia, quando eu fiz homilética no seminário, eu fiz 2 semestres. Eu fiquei 1 ano estudando homilética. Toda semana tinha uma aula, de 7 às 10 da noite, 3 horas. Então, vamos colocar aí que eu fiz 20 aulas em homilética 1, isso dá 60 horas. E fiz mais 20 aulas em homilética 2, isso dá mais 60 horas. Então, deu 120 horas de homilética. Então, deu para estudar muito mais coisa, obviamente. Mas aqui, nesse curso básico, você está tendo a condição de aprender o mínimo. Se você aprender bem esse mínimo, você pode galgar novos, né, aprendizados a partir desse mínimo. Então, vamos lá. Temos 3 tipos básicos de sermão: o temático, o textual e o expositivo. Eu acabei de explicar o expositivo. O temático eu quase que não expliquei. O textual eu expliquei só um pouquinho. Mas assim, qual é a diferença, pastor? A diferença está aqui, ó, no desenvolvimento. Toda a estrutura é igual, mas o desenvolvimento é diferente para cada tipo. Por exemplo, o sermão temático, o foco vai ser o tema escolhido pelo pregador. Então, por exemplo, ó, tema escolhido. Vou usar o mesmo versículo para os 3 tipos, temático, textual e expositivo. O mesmo versículo de Filipenses 4, 6 a 7. Então, vamos lá. Num sermão temático, esse texto, ele é só um acessório, tá? Por quê? Porque eu vou focar aqui, ó, no tema, como vencer a ansiedade. A ansiedade, segundo a psicologia, seria o primeiro tópico.
Promessas de Deus em momentos de crise seria o segundo tópico. Oração como arma contra a ansiedade seria o terceiro tópico. Observe que eu estou focado no tema, tá bom? Focado no tema. Beleza. Já no textual, o sermão textual, o foco vai ser um versículo ou parte do texto. Eu não estou preocupado com o texto todo, eu não estou preocupado com a carta toda, eu estou preocupado só com aquele fragmentozinho ali. E eu vou tirar os tópicos dali. Repare, sermão textual, texto base, o mesmo texto. Não ande ansioso, tá? Então, isso fala de confiança em Deus. Primeiro tópico. Em tudo, pela oração, ó, isso fala de orar em todas as áreas, com ações de graças. Está no texto, pastor? Tá. Só que, repare, ele parece com um sermão expositivo, mas a maneira de elaborar a introdução às outras coisas é diferente, tá? A única semelhança é que eu quero tirar do texto os tópicos. Mas aí eu posso enxertar um monte de outra coisa, pegar versículos bíblicos e colocar nele, tá bom? É dessa forma que funciona. Já o sermão expositivo, gente, eu acabei de explicar, né? Não vou explicar de novo. Mas é só para você ter uma noção. O sermão temático, o desenvolvimento, ele está preso ao tema. No sermão textual, o desenvolvimento está preso ao texto. Aquele pequenininho texto que você leu no início. Mas você não fica no texto o tempo todo. Você pode colocar outras coisas, acrescentar versículos bíblicos, tá? Já o sermão expositivo, do início ao fim, você vai focar no texto que você está expondo. Ok, queridos, basicamente é isso, né, que a gente estudou na homilética. Na segunda-feira a gente vai ter um encontro e você vai ser usado por Deus ali naqueles seus 10 minutos para trazer uma mensagem para seus colegas e para que a gente possa ver na prática como fazer uma pregação, como trazer a mensagem dentro dessa estrutura homilética que nós aprendemos, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.